Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Arduino. Essa é a nossa aula número 6 e hoje nós vamos fazer o nosso segundo experimento intermediário. O que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou ensinar vocês a controlar a velocidade de um motor por meio de um potenciômetro. Para fazer isso, nós vamos pegar aqui o nosso Arduino, como de costume, a nossa protoboard, e vamos montar o nosso potenciômetro como nós já estamos acostumados a fazer. Então, 5 volts aqui na parte de baixo da nossa protoboard, GND, que vai ser o nosso negativo, vamos só mudar as cores aqui, então preto e vermelho. Vamos puxar um fio do positivo do terminal da direita do nosso potenciômetro, um fio para o nosso terminal da esquerda para o nosso negativo e um fio para o terminal do meio do nosso potenciômetro e ligá-los numa porta analógica do Arduino. Aqui eu vou mudar o circuito para roxo. Beleza. O que nós precisamos fazer agora para controlar o nosso motor? Bom, o motor, pessoal, ele precisa de dois fios, um positivo e um negativo para funcionar. Só que aqui tanto faz a ordem. A ordem aqui nesse caso vai só influenciar no sentido de rotação do nosso motor, certo? Porém, esse motor aqui, pessoal, do Tinkercad, ele é um motor que funciona com 9 volts de alimentação. O nosso Arduino consegue fornecer no máximo 5. Então, o que nós precisamos fazer nesse circuito? Nós precisamos pegar uma bateria de 9 volts, certo? E nós temos que fazer o seguinte, nós precisamos ligar um positivo aqui nessa trilha de cima e um negativo, quer dizer, nessas duas trilhas, né? Então o positivo vai em uma das trilhas aqui, o negativo vai em outra. Só identificar qual é o negativo e qual é o positivo. Positivo. Aqui nós precisamos fazer o seguinte também, pessoal. Nós temos que ligar as duas trilhas de negativo, tá? O negativo da bateria com a trilha negativa aqui de baixo. O positivo não, porque se nós fizermos isso, nós podemos acabar queimando o Arduino, tá? Então, beleza. Feito isso, eu posso ligar um dos terminais aqui do meu motor. No caso, eu vou ligar esse aqui, que por padrão ele vem como se fosse o negativo do motor, mas como eu disse, o motor tanto faz qual dos fios você vai ligar. Isso vai influenciar somente no sentido de rotação do nosso motor. E agora, pessoal, para fazer o controle de velocidade, nós precisamos fazer o seguinte. Nós precisamos usar essa pecinha aqui, esse componente eletrônico, que é um transistor, tá? Esse é um transistor NPN, tá? O transistor, pessoal, para quem não se lembra, ele funciona como uma chave, certo? Nós podemos até, inclusive, fazer uma analogia com uma torneira, sendo esse terminal chamado de coletor como se fosse o cano que recebe, quer dizer, que envia a água para a torneira, né? Esse terminal do meio, que é a base, nós podemos interpretar como se fosse a chavinha da torneira, que faz a torneira jogar água ou não. E o emissor nós podemos interpretar como a torneira em si, tá? A parte onde sai a água. Então, quanto maior a corrente aqui nesse terminal do meio, é como se eu tivesse aberto mais a torneira, e aí mais água vai sair aqui no emissor. Então, a ligação, pessoal, é bem simples, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos posicionar o nosso transistor aqui, tá? Eu vou só rotacionar ele aqui. Opa, aqui eu estou espelhando ele. Vou rotacionar ele dessa forma aqui para a ligação ficar
mais visível. Então, como eu disse, o terminal do meio vai ser como se fosse a parte que controla o fluxo de água. No nosso caso aqui vai ser a eletricidade. Então, esse terminal do meio eu vou ligar lá no Arduino. Eu vou ligar na porta 6. Detalhe, tem que ser uma portinha que tenha esse sinalzinho aqui do tio, tá? São chamadas de porta PWM, tá? Se eu colocar na porta 13, na porta 8, na 7, ou na 2, ou na 0, ou na 1, não vai funcionar, tá? Porque aqui eu consigo, essas portas PWM eu consigo gerar fluxos de corrente diferentes, tá? Não são fluxos constantes. Beleza? Feito isso, esse terminal da direita, que no caso agora está na esquerda, né, é o emissor. Então, o emissor eu vou ligar lá no meu motor. Tá? E esse que estava na esquerda, que é o coletor, eu vou ligar aqui no meu positivo. Tá? Tem que ser no positivo de cima. Porque, como eu disse, o motor ele precisa de 9 volts de alimentação. Então, aqui é como se eu estivesse fazendo esse caminho aqui. E essa parte aqui serve somente para liberar a tensão e a corrente que vem da bateria, certo? Então, o nosso circuito é basicamente isso. Agora, a nossa programação, pessoal, vai ficar da seguinte forma. Vai ser uma programação pequena, tá? Mas vai ser bem parecida com a programação da última aula, certo? Nós vamos precisar utilizar de novo aquela função map que ensinei a vocês utilizarem na aula passada, tá? Bom, para começar o programa, eu tenho que criar um define, certo? Para o nosso potenciômetro, para dizer que ele está ligado na porta A0. Vou criar também um define para o nosso transistor, tá? Eu vou chamar esse define de controle, certo? Eu vou dizer que ele está ligado na porta 6. Aqui eu vou criar também uma variável do tipo int, pessoal, chamado valor point, tá? Essa variável aqui ela vai servir para armazenar os valores que vão ser lidos aqui pelo nosso potenciômetro, tá? Feito isso, vou para o meu void setup. No void setup eu vou criar um pinmode para o nosso controle. Eu vou dizer que vai ser um pino de saída. Então, esse pino 6, que é basicamente o que está escrito aqui, só que com o nome da variável, vai ser um pino de saída. Então, output. Na verdade não é variável, é uma constante, né, pessoal? Então, vou criar também um pin mode para o nosso potenciômetro. Então, nosso potenciômetro vai ser um pino de entrada, então input. Beleza? Feito isso, vamos para a lógica do nosso programa. Primeira coisa, eu vou dizer que o valor do meu potenciômetro vai ser igual àquela função map que eu ensinei vocês a utilizarem, tá? Então, dentro da função map, eu vou ter um analog read, tá? Que ele vai ler os valores do meu potenciômetro. E aí eu vou converter esses valores que vão de 0 até 1023 para 0 até 255, certo? Então, eu vou fazer essa correspondência, né, dos valores que são lidos pelo meu potenciômetro para essa escala aqui de 0 a 255, que vai ser responsável por fazer o controle aqui do motor, tá? E aí, para controlar o motor,
para passar esses valores aqui que eu transformei pela função map, eu vou criar um analog read. Analog write. E aí eu vou passar aqui o controle, né? Vou dizer que eu vou estar passando esses valores para esse pino que o nosso transistor está ligado. E os valores vão ser os valores da minha variável valor hot, valor de potência, do potenciômetro, certo? Essa é a programação, pessoal. E aí, basta eu dar play aqui na nossa simulação e percebam que já está funcionando aqui. Conforme eu trago o meu potenciômetro mais para a esquerda, menor é a minha velocidade em rotações por minuto, certo? Inclusive, se eu deixar todo aqui para a esquerda, o meu motor desliga. Se eu colocar lá para o máximo, ele vai rotacionar na velocidade máxima. Então, é assim que nós controlamos o motor com o Arduino, certo, pessoal? Eu preciso de um potenciômetro, de um transistor para fazer esse controle, porque o motor, esse motor aqui no caso, ele trabalha com 9 volts. Então eu preciso desse transistor para fazer esse chaveamento sem que eu danifique o meu Arduino ou sem que o meu motor funcione com a potência máxima dele. Eu conseguiria ligar ele aqui na porta de 5 volts, só que eu não extrairia toda a velocidade dele, eu não conseguiria chegar até esses 8.400 RPM que está dando aqui. Certo, pessoal? Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.